Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. Hoje nós vamos falar sobre um tema: educação financeira e previdência. Muita coisa boa. Mas antes, deixa eu te contar, caso você não conheça o selo editorial Série Mulheres. Ele foi idealizado pela editora Líder na minha direção enquanto CEO da própria editora. É muito importante trazer a mulher como protagonista para a literatura. E esse é o propósito desse selo editorial, que foi criado em 2014 e o primeiro livro foi lançado em 2015. De lá para cá, nós temos feito trabalhos incríveis, fazendo com que a mulher realmente se sinta homenageada ao longo da sua carreira, ao longo da profissão que escolheu. Para nós é uma grande inspiração trazer tanto livros coletivos, reunindo mulheres de diversas áreas, quanto livros autorais, onde essas mulheres podem trazer suas histórias ou a parte técnica, né, baseado na sua área e profissão. Então, quantas de nós já não teve o sonho de escrever um livro? Então, esse é o momento de estar aqui conosco no selo editorial Série Mulheres. Com isso, criamos o podcast Série Mulheres para trazermos algumas mulheres e outros profissionais do mercado para trazer um bate-papo de consciência, história, equidade, sempre valorizando o protagonismo feminino e trazendo as mulheres para inspirar mulheres e homens do mercado. Fica com a gente. Combinado? Hoje nós temos aqui uma querida que faz parte desse contexto, é uma das nossas autoras no livro Mulheres na Previdência Complementar. Esse livro traz a coordenação da querida Elaine Turati. Ó, um beijo no seu coração. Ela que cuidou da curadoria desse projeto com muito carinho, com muito zelo e escolheu cada uma das mulheres que fazem parte dessa obra. Não posso deixar de citá-la, porque ela traz com ela, além da carreira e profissão, o amor à área da previdência complementar. E é muito bom conhecer mulheres apaixonadas, porque a gente acaba se apaixonando pela área dessa mulher, mesmo não sendo da área. E é isso que faz toda a diferença e é o que eu chamo de influenciar e inspirar o mercado através das nossas ações, através das nossas práticas. Hoje a querida Carla Cristina vai nos ensinar um pouquinho e trazer aí um pouco da tua experiência, do teu contexto de vida, desse legado tão importante que você traz dentro da Previdência. Tudo bem? Oi, Andréia. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Uma honra também participar do livro, né? Agradeço a Elaine que me convidou e me explicou tudo, né? E muito prazer em estar aqui. Ai, que bom, eu que agradeço. Carla, já quero começar porque estou curiosa. Carla, eu queria que você começasse, Hum, claro, trazendo um pouco da tua bagagem, da tua experiência, né? Eu acho que isso é muito importante, trazer luz à sua identidade enquanto uma mulher da Previdência Complementar. Bem, acho que na minha vida a previdência é uma coisa que acho que estava inserida na família, né? Eu sou de uma família muito pobre, né? Filha de faxineira, pai metalúrgico e nós passamos aí muitas dificuldades. Então, em casa tudo era contadinho, né? E a matemática tinha que estar na ponta da língua. Então, a gente tinha que decorar tabuada, tinha que decorar mais, menos, tudo, ao mercado com lista. Então, era uma coisa muito de organização, né? Tinha que guardar um pouquinho de dinheiro, tudo que sobrava, guardava, porque a gente tinha sempre o ideal de comprar uma casa, e tudo foi sempre com muito sacrifício, né? Como a vida de muitas e muitas pessoas, né? Somente as pessoas mais antigas têm essa coisa do sacrifício, né? No Brasil, com menos recursos, e a questão de guardar dinheiro era muito presente em algumas famílias. E assim foi na minha, né? E quando eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio na área de previdência.
E eu falei, olha, Bacana. que bacana, né? Porque matemática financeira sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Era a minha matéria preferida na faculdade. E fui cair na área de previdência e eu precisava trabalhar, porque eu estava desempregada, então fui fazer estágio justamente porque eu precisava trabalhar. E precisava trabalhar para pagar a faculdade. E aí fui trabalhar na área de previdência social. Fui fazer um estágio na área de previdência social e me apaixonei e amo previdência, tanto a social quanto a complementar. Acho que é a base da sustentação e da distribuição de renda de qualquer nação, tanto a previdência social, que tem lá os seus benefícios básicos e tão necessários à estrutura de qualquer país, econômica de qualquer país. E a previdência complementar, que infelizmente no Brasil pouca gente tem, são 3% só da população economicamente ativa, quando a gente considera as entidades fechadas, que é essa que as empresas fornecem. Então, acaba sendo um pouco elitista. Sim. Infelizmente, acaba sendo um pouco elitista. Mas é apaixonante. Quem está na área da previdência, a gente fala que está na lojinha e não quer sair dessa lojinha, porque é uma coisa maravilhosa trabalhar em previdência. Que bacana, eu fico muito feliz, viu? E trazer você e a sua experiência aqui faz toda a diferença, tá? Eu acho que é bacana quando a gente consegue trazer mulheres que se conectam, né? Você Uhum. se conectou em um estágio, ou seja, em algo que você ficou e tá até hoje, Aí já faz né? 30 anos. Vocês já fazem 30 anos. Então eu falo, se isso não for paixão, eu não sei mais nem o que é. Eu faço parte do grupo que aderia à previdência complementar, ou seja, a previdência para minha vida. Não me arrependo. Eu acho que a gente tem que pensar assim no futuro, que não. Andréia, mas eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Eu fiz muito isso, muitos parceiros, inclusive, às vezes falam isso. Eu falo, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que se eu não estiver e quem estiver, vai estar bem. Eu falo que no final do dia é isso que a gente quer, né? É deixar alguém e as pessoas bem. Eu acho que isso faz toda a diferença. E você trouxe algo que me chamou a atenção, que é economicamente uma infância difícil. Você traz um pouco na tua história, inclusive. E é linda a tua história. E eu gosto de trazer sempre esse ponto, não sendo clichê, né? Porque às vezes nós aprendemos que a gente não pode nem contar a nossa vida. Não é legal ficar contando que foi difícil. Foi difícil, sim. Foi difícil, sim. Para comer era difícil. Era tudo contado mesmo, É. sabe? Eu me lembro ainda quando na minha casa, eu não sei na sua, às vezes não tinha mistura, que era assim que nós chamávamos, porque Mistura, é os mais verdade. velhos falavam sobre isso. E às vezes não tinha, ou se não tinha uma que tinha que dividir com todos. E às vezes a minha mãe não comia, ou meu pai não comia. Aí em casa era a mesma Então a coisa. tua fala me emociona, porque me remete a essa emoção de saber que hoje que não falta nada, mas mexe com o nosso coração, né? Mexe, é. Então eu sempre pontuo isso de uma maneira que traga grandeza para alguém que nos ouça, para alguém que assista, que realmente ela se sinta parte disso. E não é clichê falar da nossa história ou falar dos desafios, porque hoje esses desafios são superados. Hoje nós temos muito além do que achávamos que conquistaríamos. Então, para mim faz toda a diferença quando eu falo da história de alguém ou quando eu trago a emoção dessa história para a minha própria história. Eu fico imaginando outras mulheres também fazendo isso. E isso faz toda a diferença. Não é só mulher, não, tá? Homem também. Tem muitos amigos aí que mudaram de vida totalmente, que tiveram uma evolução 360 graus, mesmo passando por momentos difíceis na vida. Então, eu falo que isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso traz para nós esse espaço que eu sempre digo para a mulher, esse espaço de conhecer a sua própria história. Então, obrigada por você trazer sem vergonha nenhuma, né? Que foi difícil, mas que foi um incentivo para você, que foi Uhum. uma lição que te fez chegar até aqui. Parabéns. Meu sonho era sair da pobreza, sabe? Olha Era aí. poder entrar num lugar e comer sem ter que contar o dinheiro. Simples hoje para nós isso, né, Carla? Exato. Mas antes não era. Nossa, era muito difícil. Antes não era. E, enfim, eu falo que aqui, se a gente deixar, a gente vai Vai longe, a contando gente muita se história, né? aprofunda nas nossas emoções, e eu sempre pontuo que as nossas emoções, elas realmente precisam ser externalizadas, né? A gente está aqui para provar, né, que somos reais.
né? Que somos mulheres que estamos conquistando o nosso espaço, somos reais, com histórias reais, somos de verdade. É É, verdade. é isso que eu sempre pontuo. Mas, Carla, vou começar com você pela experiência e bagagem que você tem. Eu queria que você contasse aqui para nós o que é previdência. Previdência. Como o nome já diz, Sim. previdência é algo que você antevê, né? Que você se prepara para o risco. Você se prepara para aquele risco, né? Então, eu estou previdente. Então, por exemplo, eu vou viajar e eu então levo uma roupa adicional. Estou sendo previdente? Estou sendo previdente. Saio de casa, levo guarda-chuva? Estou sendo previdente. Vou ao supermercado e compro um pouco de arroz a mais para que não falte durante o mês. Estou sendo previdente? Estou sendo previdente. E também quando eu guardo dinheiro, quando eu cuido da minha saúde. Então, hoje já se diz que eu tenho que ter poupança de músculos para a Sim, velhice. Então, também estou sendo previdente. Cuidar da saúde é previdência, que bacana. né? Guardar dinheiro, por mínimo que seja, é previdência. Hoje eu vi na internet que a velhice chega sem delicadeza. Sem nenhuma. Nenhuma delicadeza. Quando você vê, ela já chegou. E se você estiver despreparado, ela será muito mais dura. Sim. É se preparar. Fato é que é se preparar. Preparar. Aqueles que começaram antes, quem não começou, começa agora, né? Começa agora. Começa. E é legal que você traz sobre a previdência, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Então, de repente, essa pessoa que entrou agora falou: mas que negócio que é esse? Deixa eu entender aqui. Então, a previdência é realmente se prevenir, Exato. tá? Então, vamos trabalhar com esse contexto de se prevenir. Agora, INSS, previdência privada, previdência fechada, que negócio que é esse? Me fala um a um, né? Então, hoje nós temos no país, né, vou falar do regime brasileiro, da nossa construção, da nossa realidade. Então, nós temos um sistema previdenciário que é composto pela Previdência Social. Lá na Previdência Social, você tem dois regimes: o regime geral de Previdência Social. O que que é o regime geral? É o INSS. É onde nós temos todo mundo que tem carteira assinada, a empregada doméstica, o autônomo, o facultativo, a dona de casa, todo mundo está lá no INSS, certo? É o regime geral. E nós temos o regime jurídico único, que é o regime dos servidores, que aí tem uma legislação um pouco diferenciada. E nós temos o regime de previdência complementar. Nesse regime de previdência complementar, você tem as entidades fechadas de previdência complementar, que, por exemplo, eu sou desse segmento, que é o segmento que não tem fins lucrativos. Então, tudo é construído, tudo é feito, se cobra uma taxa de administração, mas ninguém é dono e não se tem fins lucrativos. Você tem todo um colegiado lá dentro, geralmente eleito, nomeado pelas empresas. Todo mundo que é dirigente tem que ter habilitação. Todo mundo responde no seu CPF. Então, qualquer um que vai fazer alguma coisa, se fizer alguma coisa errada, não é o CNPJ do fundo que vai a baile. Quem é? É o CPF do dirigente. Então, essas são as entidades fechadas. São aquelas geralmente fornecidas pelas empresas e que não têm finalidade lucrativa. E tem as entidades abertas de previdência complementar. Essas têm finalidade lucrativa e são aquelas ofertadas por bancos e seguradoras. Bacana, Esse é o bacana. nosso sistema. Bacana, e é legal ter essa visão clara, né? Eu tenho conhecimento de todo, mas quero trazer esse ABC para as pessoas também terem um conhecimento que eu aprendi a ter. Então, acho que isso é importante, você trazer essa fala, traçando esse caminho para essa pessoa também buscar mais sobre isso, Uhum. né? Tanto a previdência fechada quanto a previdência aberta. Hoje a gente tem vários bancos que trabalham com a previdência complementar e outros também, como você acabou de dizer. Eu acho que é importante. E hoje a gente tem Google, tá, gente? Lembre-se, tem Google. Então, vai no Google. O que significa isso aqui? Tá? Sei que eu brinco, né? As pessoas que trabalham comigo, eu falo assim: olha, tem eu falo que tem um bebê que nasceu na editora, né? Hum. E ele tá com 6 meses. E eu brinco, falo: olha, 6 meses, e aí? Já? Não ainda. 6 meses, e aí? Já? Falei, então. Já Por tem que estar no favor, Google. não entendi. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas ela falou assim, não, eu virei a maior vendedora mesmo, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que essa criança, no passo de 18 anos, ele já tem muito ali, se essa mãe pensar com, né? Mais que pensar,
no hoje, mas é pensar com o coração no amanhã. Então, eu acho que Exatamente. isso faz toda a diferença quando você quer que essa criança tenha um crescimento e não tenha um sofrimento, assim como nós tivemos. Porque Exato. realmente o papai e mamãe não tinham condições, não tinham o que fazer, né? Se não fariam, com certeza. Falo que o teu nível intelectual também te faz crescer. Sim. Né? A cada momento as pessoas precisam buscar mais, né? Eu sei que o TikTok às vezes toma muito tempo das pessoas ali só no, né, passando o dedinho de vídeo em vídeo, mas buscar isso também é realmente um referencial para quem quer deixar um legado, né? Faz toda a diferença. E eu acho que trazer isso e trazer tua fala é nessa questão de vida financeira saudável. Eu queria que você trouxesse aqui o teu olhar sobre essa construção da aposentadoria e uma vida financeira saudável com base na tua experiência. Bem, vida financeira saudável, né? Talvez aí hoje entre nós brasileiros não seja uma coisa tão tranquila, Sim. porque eu vejo que as pessoas estão vivendo cada vez mais o hoje, né? E muito mais o parecer ter do que ter de verdade, de construir algo para o amanhã. Isso é um pouco preocupante, né? O que será de nós lá na frente, né? De quem não se preparou. Porque é melhor você chegar lá na frente com pouco do que com nada. Então, quando eu falo em previdência, como é que está o meu INSS? Eu estou contribuindo de forma correta? Né? Hoje a gente tem muito mais gente trabalhando por conta do que trabalhando com carteira assinada. Então, eu estou contribuindo de forma correta? Estou contribuindo o suficiente para eu ter uma renda lá na frente? Eu sei o quanto eu vou receber da Previdência? Estou com minhas contribuições em dia? Não estou? E a minha Previdência complementar? Eu estou vinculada a alguma? Você sabe que ter previdência complementar é você fazer também dedução tributária, é você proteger seus dependentes, é você fazer planejamento sucessório. As pessoas pensam muito pouco em previdência. Então, se eu guardo, se eu tenho 10 anos de idade, ou 18 anos de idade, eu começo a guardar R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, lá na frente eu tenho um monte de dinheiro. E que vai ser o suficiente, né? Eu vou corrigindo a minha rota conforme eu vou elevando meu padrão. Então, eu não posso mais contribuir com 100, vou contribuir com 200, com 300, para que essa rota seja corrigida e eu lá na frente consiga ter o padrão de vida necessário. Então, quanto lá na frente eu vou receber de INSS, mais de previdência complementar. Essas duas coisas têm que andar em paralelo. E eu tenho que construir, eu tenho que saber o quanto. Porque se eu procrastinar cada vez, quanto mais tempo eu demorar para resolver as duas coisas, mais difícil vai ser lá na frente, ou mais dinheiro eu vou ter que colocar. Porque aí tem um negócio chamado juros compostos na Previdência Complementar, que faz toda a diferença. E aqui na Previdência Social você tem uma coisa chamada legislação e uma série de regras. Se você fica um tempo sem contribuir, você perde carência, você perde qualidade segurada e perde uma série de coisas. São aprendizados, né? Exato. E eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente realmente traz isso para o dia atual. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essa consciência e não perder as oportunidades. Mas sabe de uma coisa? Quando eu falo assim, vamos ver sua previdência, a pessoa procrastina, Sim, procrastina, procrastina. Se eu falar, vamos no shopping? Quando? É rapidinho, muda, né? muda. Então, o cuidar do seu amanhã é tão difícil para as pessoas, é muito complicado. É como se eu tivesse falando da morte para a pessoa. Não estou falando da morte, estou falando da vida. Mas E é totalmente diferente, né, Carla? E isso, algumas perguntas que eu faria para você, você já respondeu aí, algumas, acho meio né? rapidinho, né? Você já respondeu. Eu falei, nossa, ela é rápida. Eu acho que isso faz toda a diferença para nós também, de aprender um pouco, né? Você disse uma coisa que eu acho legal, principalmente para quem está assistindo, para gente fazer conta com as pessoas. Olha, Carla disse R$ 50. Olha que interessante, R$ 50. Tá, fechando todo o teu salário mensal, será que não sobra R$ 50 para você pensar no teu futuro? São R$ 50. Só para você pensar no teu futuro, você vai começar com 50. Aí você vai aprender a fazer aquela conta linda que a gente sabe fazer, né, cara? Uhum. Você fez a conta, você vai falar assim, opa, peraí, há um ano eu tô mês a mês depositando R$ 50. Que incrível, eu consegui. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. Aí eu vou falar, poxa, vou mudar. Eu vou contribuir mais. Eu vou fazer mais por mim. Porque a gente tem que estar aqui, ó. A nossa lista, o nosso nome tem que estar no topo. Fato é que isso é importante para a nossa vida. Então, aqui eu tenho uma mulher que tem uma bagagem gigante na área, né? É uma autoridade na área.
Ela está dizendo, olha, começa pequeno, não tem problema, começa pequeno. Porque quem começa pequeno está pensando no grande lá no futuro. As pessoas não fazem, né? Não, Esse paralelo é um paralelo. Você está achando, mas é muito pouco. Não, não pensa no pouco. Esse pouco, daqui 20 anos, daqui 15 anos, você vai descobrir que esse pouco se transformou no muito, que é o que você trouxe. Então, acho que é legal a gente frisar isso. Porque, infelizmente, nós não fomos criados com essa mentalidade. Infelizmente. Hoje não tem nas escolas, por exemplo, algo que fale sobre isso, que prepare crianças, adolescentes e jovens a pensar no seu futuro. É muito mais fácil o jovem baixar um aplicativo ou comprar um jogo do que ser ensinado dentro da casa dele que é necessário pensar nisso. exato. A mesada pode ser transformada, né? Poxa, eu tenho uma mesada todo mês, tá? O que você está fazendo com ela? Gastando com o quê? Então, isso também é importante, isso é educação financeira, os pais precisam pensar nisso, né? Os pais precisam ensinar os filhos quanto a isso. Acho que faz toda a diferença. Então, a sua explicação aqui para nós foi incrível, tá? Eu amei, assim, eu falo que é o simples, né? O simples ainda é o mais sofisticado, né? Exato. Ensina mais. Por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu ganho um salário mínimo e tal. Essa pessoa, ela nunca pediu um iFood? Pois é. E Olha aí, que, quando ó, eu tenho de que taxa, quando delícia isso aí. tenho, eu quero comprar um hambúrguer, tá? Então, você compra um hambúrguer minimamente uns R$ 60, é mais que o mínimo de uma contribuição num plano de previdência. Mais uma taxa de entrega, tudo, minimamente a pessoa gastou R$ 70. E ela não faz isso uma vez no mês, mesmo ganhando um salário mínimo. Com certeza. São essas lições que as pessoas precisam entender e ter noção da importância do que a gente está fazendo aqui. E pior, vou além. Hoje tem as bets, que são É. horrorosas. 1/3 da Bolsa Família vai para as bets. É uma coisa criminosa. É um crime, né? Você jogar dinheiro em jogos, né? Desperdiçar dinheiro em jogos. Ah, não, previdência, não tem dinheiro para previdência, mas gasta na bet. É uma pena. É uma pena. E lá na frente, nós vamos ser o quê? Uma população de pessoas na subsistência. Sim. É triste, né? Porque estamos todas nós aqui, né? Sempre trazendo temas atuais como este, que é para trazer conscientização à sociedade, e nós não podemos ficar mais de braços abertos. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu penso dessa forma. Eu queria ter começado mais cedo, pena que eu não comecei tão cedo, né? Mas queria ter feito isso mais cedo. Mas deu tempo, graças a Deus. Eu sempre... Mas, né, se lá atrás, né, na nossa época, poxa, seria incrível. É incrível hoje, mas seria muito mais. Sem Então, dúvida. eu sempre pontuo isso com clareza, sabe? Com força, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência de que é possível, só depende de você, Exato. né? Não existe eu não tenho, mentira, tem. Tem, porque é aquilo que você falou, você pede. Lá tem o aplicativo do iFood, lá tem o aplicativo do Uber, lá tem tantas coisas que a gente pode se ajustar para melhorar a nossa visão e todo o contexto que a gente traz. Mas, Carla, quero te agradecer por esse bate-papo. Eu acho que quando a gente consegue trazer mulheres que fazem toda a diferença nesse contexto, nesse tema, faz toda a diferença. E que você continue educando, ensinando outras mulheres, outros homens, né, a realmente buscar esse caminho de mudança, né? E que a gente construa mais coisas, que esse livro que você está participando seja só o início, que a gente possa construir mais temas, que você, com a tua sabedoria e as outras mulheres com a sabedoria delas, possam trazer temas e evidenciar cada dia mais a evolução de pessoas entrando para a Previdência através de vocês, através da influência e do legado de vocês. Então, eu quero agradecer esse momento, abro aqui para os seus agradecimentos finais para a gente poder fechar. Bem, eu agradeço a você, Andréia, por toda a gentileza, por todo esse bate-papo tão leve, gostoso. E me dá abertura de falar, porque eu começo a falar, não paro mais, ainda mais falar de um assunto que eu gosto, né? Falo isso nas ruas, onde às vezes eu vejo as pessoas conversando, eu acabo entrando na conversa e acabo dando alguma dica para as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela condução desse bate-papo, né? Espero que o nosso livro seja um sucesso. Já é, já é. É,
todas muito queridas, pessoas maravilhosas, todas muito batalhadoras no segmento de previdência. Quem atua na área é apaixonada pela área, né? Sim. Tem muito o que fazer, muito o que crescer. A educação previdenciária e financeira no país está longe de ser o melhor e está longe de ser efetiva. Ela precisa de muito e muito mais. Mas é de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Tenho certeza que cada uma de nós plantou alguma coisa na vida de alguém, de um participante, de um amigo, de um vizinho. A qualquer pessoa que tenha aparecido na nossa frente, a gente deve ter plantado alguma coisa. Então, todas essas mulheres que participam da Previdência certamente deixaram seu legado na vida de alguém. E é isso que eu quero só agradecer a todas elas que fazem parte da Previdência e a você pelo convite. Ah, obrigada, minha querida. E vamos juntas. Vamos. Nesse projeto e em outros, se Deus quiser. Ficamos por aqui, né? Recebemos a querida Carla Cristina, ela é uma das coautoras do livro Mulheres na Previdência Complementar, trouxe para nós aqui um ABC da Previdência, para que a gente, como muitas pessoas, como iniciantes ou aquelas que não conhecem, possam ter acesso e aprender um pouco mais. E também construir um futuro melhor. É isso que a gente traz de uma forma leve e saudável, para que você possa realmente construir algo que faça sentido e diferença na tua vida. Um beijo e até a próxima.